Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão aqui. Aliás, a gente está praticamente se despedindo aqui desse simpósio das BRAM. E a quem coube a incumbência de encerrar, de fazer um balanço aqui, é o Marcos Janck, que está aqui do meu lado. O Marcos já teve outras vezes no programa Fala Carlão. O último título da conversa minha com ele era assim, uma aula magna com o Marcos Janck. E hoje ele deu uma aula magna aqui de novo, encerrando a história, porque esse caboclo conhece principalmente as questões internacionais e como elas afetam o Brasil. Ô Marcos, é uma honra para mim sempre poder encerrar um evento que você encerrou, viu, velho? Muito obrigado, Carlão. Acho que a última vez que a gente esteve junto foi lá na COP. Isso mesmo, lá exatamente. No Egito, a gente fez um balanço da COP, né? E agora é um prazer estar aqui com você, um ano depois, né, praticamente. E a gente falando aí sobre o que está acontecendo no agro global, né? Que é a área que eu mais trabalho. Antes de falar o que está acontecendo no agro, eu queria até outro dia vi um termo, não sei aonde foi que eu vi, falando que o mundo saiu da Guerra Fria e agora está entrando numa guerra quente, né? Porque a gente tem efetivamente dois problemas muito graves acontecendo no mundo. Eu queria que você começasse nessa direção, antes da gente falar um pouco mais de Ásia, que é a sua praia aqui. Eu acho que a Guerra Fria, de fato, foi absolutamente dominante ao longo da segunda metade do século XX. De um lado o Ocidente, do outro lado a União Soviética, da época, né? E aí depois, nos anos 90, começo dos anos 2000, parecia que o mundo só falava em paz, democracia, livre comércio, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Infelizmente o mundo regrediu. E hoje a gente tem tanto a Guerra Fria nova, como tem a Guerra Quente, né? As guerras quentes são a Guerra da Ucrânia, que acontece exatamente lá onde foi o fim da União Soviética, quer dizer, a Rússia querendo reivindicar a Ucrânia como parte do seu território e a Ucrânia querendo ser parte da Europa, e aí toda a aliança lá do Ocidente. É uma guerra que continua quente e não vai terminar tão cedo. E agora temos uma outra guerra quente, que é um novo conflito entre Israel e Hamas, né? E aí é uma questão lá do terrorismo infelizmente muitas mortes, muita tragédia. E o nosso grande medo é que isso fique ainda pior se isso sair das fronteiras lá de Israel e passar a envolver Irã ou Arábia Saudita, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse momento crítico do Oriente Médio. Agora nós temos também uma Guerra Fria acontecendo, sim, uma nova Guerra Fria, que eu diria que é entre o Ocidente e a China e os seus grandes satélites, né? O que nós estamos vendo é uma disputa hegemônica, por hegemonia, né, entre Estados Unidos e China. A China criando as suas alianças através do BRICS, através da Conferência de Xangai, lá do acordo de cooperação lá de Xangai, que pega uma boa parte da Ásia, o BRICS, que inicialmente era Brasil, Índia, Rússia, África do Sul e China, né? Agora vai ter mais 4 membros, inclusive o Irã e a Arábia Saudita, né? Então a gente vê aí cada lado formando as suas alianças em um mundo que volta a ser multipolar, né? Então o que eu acho que mais assusta hoje na Guerra Fria é que terminou a União Soviética, mas surgiu a China e as suas áreas de maior influência. E a gente tem que ver como é que a gente vai se posicionar nessa história, a gente pode falar disso depois. Pois é, e aí, saindo um pouco dessa questão política e guerras e tudo, e como é que isso está afetando? A gente sabe que, por exemplo, a Ucrânia é um grande fornecedor, ou era um grande produtor de alimentos. Como é que isso impacta o nosso agronegócio? Bom, Carlão, eu acho que na verdade, 2020 a 2023... foram anos de muita volatilidade, muita incerteza, mas o Brasil ele acabou se saindo muito bem, sim, até o ano passado. Por quê? Porque a pandemia gerou aumentos de preços de energia, de commodities, e o Brasil foi o país que reagiu mais rápido, produzindo mais, né? Tanto que o PIB do agro surpreendeu muito o ano passado, né? Porque ninguém esperava esse aumento, essa super safra que a gente teve. Essa, de certa forma, é até uma dor que a gente está vivendo esse ano, né? Exatamente. Porque assim, acostumou rápido com os preços altos. Teve muita gente que falou para mim nesses eventos que eu faço, por que esse ano está sendo tão anormal? Eu falei, não, anormal foi de 20 a 22. Agora né? Agora nós estamos no famoso freio de arrumação. É no andar da carruagem que a gente arruma
as abóboras, né? Estamos voltando ao normal agora, certo? E 22 foi o melhor ano da nossa história em exportação do agro. Assim, ai de quem não, como é que fala, não se preveniu, né? Não, porque em 22, por conta do aumento de área plantada, uma boa safra, por conta da quebra da Argentina, que nós entramos no vácuo e pegamos 30 milhões de toneladas que eles perderam, a gente que produziu, né? E por conta da pandemia ainda, os efeitos da pandemia, dos efeitos ligados à própria guerra, como eu já falei, a questão lá de inflação, etc., o Brasil saiu realmente fazendo uma grande exportação. Só para você ter uma ideia, no ano de 2020 nós exportamos 100 bilhões de dólares, que era um número que a gente estava já há alguns anos. Em 2021 foi para 120 bilhões de dólares, em 2022 foi para 160 bilhões de dólares. Portanto, em 2 anos nós aumentamos 60% de exportação, né? Ou seja, a capacidade de resposta nossa foi muito grande. E é claro que os preços não vão só para cima. Depois eles voltam a se acomodar para baixo. E agora 23 é um ano de arrumação até meio crítica, porque faltou armazém, silo bolsa para tudo que é lado, o pessoal fez toda a parte lá de comercialização, teve muito problema, né? Como você sabe, na compra de insumos, na venda de produto, boi gordo, boi magro. Então eu acho que é um ano de arrumação, mas o Brasil sai dessa crise melhor, porque no fundo quando a Rússia e a Ucrânia saem do mercado um pouco, né, por causa de uma guerra, a gente entra lá no vácuo. Quando a Argentina quebra, a gente entra no vácuo. E a gente tem sido muito hábil nesse negócio, sabe? Então, para mim, quando eu falei hoje aqui sobre a Ásia, eu procurei dar uma perspectiva de médio e longo prazo. A Ásia é o grande mercado do Brasil. Ela compra 66% de tudo que o agro exporta. Portanto, se a gente pegar os 150, 160 bi que o Brasil exportou no ano passado, 66% foi para a Ásia. 35% para a China e outros 20% aí, 30% praticamente, indo para outros países da Ásia, né? O sudeste da Ásia, o sul da Ásia, o Oriente Médio. Então, a gente tem muita perspectiva ainda, né? Mesmo que a China cresça menos, né? Tem muita gente que me pergunta, a China agora cresce 4% ao ano. Tudo bem. Mas também 4% de um PIB muito maior. PIB enorme, né? Que vai ser o maior PIB do mundo. Então eu acho assim, ainda tem muito potencial na China, principalmente porque em vários produtos o consumo ainda é baixo e pode crescer, inclusive em proteínas, né? Obviamente tem um outro fator importante que é a mudança do modelo de produção, né? Você veja que hoje eles estão comprando milho do Brasil em grandes volumes, porque eles fizeram uma modificação na suinocultura chinesa depois da peste suína, né? Então eu acho que tem ainda muito potencial lá, mas o que eu falei hoje aqui não foi só de China. Eu falei, olha, o sudeste da Ásia, 640 milhões de habitantes, 10 países, crescendo 5, 6% ao ano, baita mercado para a gente, né? A carne bovina entrou lá na Indonésia há pouco tempo e é um mercado gigantesco que está consumindo 2, 3 quilos por habitante ano, né? Super baixo. A China está em 4 quilos, o Brasil está em 25 quilos, quer dizer, sabe? O potencial é imenso, né, nesses países. O sul da Ásia, no futuro, a Índia, eu acho que é uma região também que vai ter muito potencial. Hoje a gente só vende 3 bilhões de dólares para a Índia e 55 para a China, entendeu? A China é mais de 15 vezes maior do que a Índia. Então, eu acho que tem muito potencial ainda. Espero que essa guerra lá do Oriente Médio seja resolvida, né? Ela não se estenda, não crie problemas, né? Mas eu acho que até aqui esse ambiente de guerra fria e de guerra quente para o agronegócio acabou sendo oportuno no sentido de abrir novos mercados, né? Eu queria te fazer uma pergunta agora que tem a ver um pouco com, vamos dizer assim, você falou aí de toda essa conjuntura, mas eu queria saber como é que você está lidando, olhando no para-brisa aí, o que nós brasileiros, porque assim, vamos dizer, o que vai acontecer lá fora vai acontecer, né? Seja o que for, a guerra vai parar, a guerra vai continuar, enfim, o que seja, a gente não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum poder sobre isso. Aconteça o que acontecer lá fora, quais são os gargalos, na sua opinião, que nós temos, ou melhor, as oportunidades, os desafios que o agro tem e que não pode deixar de aproveitar?
Olha, eu acho que o primeiro ponto tem a ver com a gente, às vezes, querer ter uma posição messiânica de que vai resolver os problemas do mundo, né? Eu me lembro que no governo Bolsonaro, por exemplo, ele ficou muito próximo lá do Trump e começou a criticar os chineses. Agora vem lá o governo Lula, faz o contrário, né? Fica perto da China e critica lá o Ocidente. E ainda fala que vai resolver o problema da guerra da Ucrânia numa mesa de bar, que ele chegou a falar isso, né? Vamos sentar lá, o Putin, e a gente vai poder resolver isso. Não vai, entendeu? Esse não é um problema que o Brasil tenha peso para isso. Sim. Né? Porque para entrar nessa arena aí, você tem que ser um país com muita força militar, com força econômica. Nós não somos. A gente tem que entender que relações internacionais não é feita, não são relações de amizade, são relações de interesse. Sim. Certo? E a gente tem interesses no Ocidente e tem interesses fortíssimos na Ásia, por ser o nosso grande cliente, nosso grande investidor hoje também. Por tudo isso que você acabou de falar, né? Exato. Então, a gente tem que ter uma equidistância prudente. Eu uso exatamente essa palavra. A gente tem que estar... a gente tem que ser amigo de todos e, principalmente, como fornecedor de alimentos, de comida e de energia também, potencialmente, a gente deve olhar para os nossos interesses, certo? O mundo multipolar está aí, certo? A gente está vendo uma polarização até pior do que foi a Guerra Fria, no meu entendimento. Num primeiro momento, como eu te falei, a guerra lá da Ucrânia, ela nos ajudou a exportar mais, certo? A disputa Estados Unidos-China também é outro aspecto. Veja só, hoje nós somos o maior fornecedor da China, número 1. Não éramos há 6 anos atrás. Sim. A gente ficou por quê? Porque o chinês brigou com o americano. O americano botou algumas tarifas contra a China colocou contra os Estados Unidos, o Brasil cresceu na exportação do agro. Então eu acho que a gente tem que usar muito bem essa diplomacia comercial, de manter boas relações e principalmente olhar para o negócio, certo? Eu acho que é muito importante que a gente entenda que nós estamos trabalhando com um bem estratégico para qualquer país, que é alimento. Entendi. E a gente tem então que brigar para conseguir o acesso aos mercados. O que eu mostrei hoje aqui é que o mercado potencial da Ásia é infinito. Mas o mercado real, que nós vamos chegar lá, depende de você derrubar a tarifa, ampliar cotas, reduzir subsídios. Atualmente as tais das barreiras técnicas, das barreiras sanitárias, das barreiras ambientais, como está sendo criada pela União Europeia nesse momento, com a legislação lá do Green Deal. Então a gente tem que lidar com isso. Esse é o mundo real. E nesse mundo temos que navegar com muito cuidado, certo? Quando a gente fala hoje, por exemplo, de sanidade, você tem 3 doenças hoje que podem ameaçar a nossa pecuária. Você tem a febre aftosa, que agora nós vamos tirar a vacinação. Você tem a peste suína, que tomou conta da Ásia, né? E temos a gripe aviária, que já tá aqui dentro, só que não chegou nas grandes comerciais. São 3 doenças que podem fechar mercados. Sim. Então, qual é o nosso plano estratégico para lidar com isso? Outra questão que eu falei aqui hoje. Nós vamos ser vendedores só de grãos para a Ásia? Ou nós vamos entrar com mais carne? Entendeu? É uma coisa que interessa muito. Eles têm que vender a suplementação mineral. Isso vai crescer muito se o Brasil puder fazer nas carnes o mesmo volume de mercado que ele faz em grãos hoje. Né? Então, eu acho que tem questões aí muito estratégicas, muito importantes. A gente tem que tomar muito cuidado com a parte sanitária, com a parte ambiental, que são áreas onde o mundo cobra demais da gente, né? E temos que conversar com os asiáticos, uma coisa que eu sempre falei, né? Eu me lembro, você fala isso desde sempre, né? Por quê? Porque só tem uma entidade brasileira ou 2 que estão hoje na Ásia, né? E quando eu morei lá, eu vi dezenas de representações dos Estados Unidos, Canadá. Então, eu sempre falo, gente, temos que estar perto do cliente. Aí temos que estar falando. Você falou, para a gente encerrar aqui a nossa prosa, você falou de coisas aí, eu acho que muitas delas envolvem políticas de governo, muitas delas envolvem ação, e muitas delas, como é o caso de temos que estar lá na Ásia, estamos falando também da iniciativa privada, né? O pessoal que está aqui nessa sala hoje precisa estar presente lá também, né? O que eu tenho dito é que a gente aumentou as nossas exportações de 20 bilhões em 2000 para 160 bilhões o ano passado. Em 22 anos, aumentamos 8 vezes. Sem grande esforço, o mundo precisou comprar commodities. Será que os próximos 20 anos vão ser tão fáceis? Entendeu? Eu acho que hoje o mundo, com esse risco de guerra, de polarização,
de novos blocos aparecendo, de questões sanitárias, de epidemias, de questões climáticas, né? O mundo vai ser mais complicado. Então, a gente tem, por exemplo, hoje eu vejo que o governo brasileiro agora está com 28 adidos agrícolas, parece que vai ter mais 10 vindo aí. É pouco ainda, mas já é alguma coisa, porque antigamente não era nenhum, né? Eu vejo que a diplomacia hoje tem gente competente mexendo com agro, ainda que tem que ser treinado, porque muita gente chega lá no posto e nunca viu isso antes. A gente está fazendo esse curso lá no INSPE, já fizemos 6 edições, o Brasil no Agro Global, que a gente treina colaboradores do setor público para isso. Mas você tem razão, a maior ausência que eu sinto são as entidades de classe brasileiras. Pois é, entendeu? tem que... Eu acho que a soja, a pecuária de corte, o pessoal lá de algodão, que já está lá, o pessoal de açúcar, tem que estar na Ásia, né? A Ásia é o grande cliente e a gente tem que estar perto deles. Inclusive, a visão deles sobre a gente não é uma visão negativa, como acontece lá na Europa, que a gente é tão criticado. Quando você fala do asiático, ele, em geral, não conhece o Brasil. É muito longe, é outra cultura. Então, é mais uma razão para a gente estar lá. Maravilha. Ô Marcos, obrigado mais uma vez. Quem sabe você vai para a Copa esse ano ou a gente não vai se encontrar lá? Eu não vou esse ano. Então esse ano aqui eu vou ficar por aqui. Mas perde o Brasil com você no Não, mas tem muita coisa acontecendo. Mas esse ano eu tô com uma agenda bem pesada aqui. Eu estou vendo, eu estou acompanhando, você não para. A gente vai ter grandes eventos no Brasil, então a gente nem vai ter que viajar, porque o ano que vem, nessa mesma época, vai ter a conferência lá do G20, que é super importante aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. No começo de 2025 tem a conferência de BRICS, que é uma aliança liderada pela China, que eu já falei. E depois tem a COP no Pará. Então, entre 24 e 25, nós vamos ter um monte de eventos no Brasil. Bom demais. E aí o Fala Carlão vai estar presente aqui. Eu conversei com o Marcos Yankee, um craque, sempre dá uma aula para a gente aqui, ensina muito relações internacionais. Eu queria agradecer também ao pessoal da revista Agro Revenda pelo apoio que empenha ao programa Fala Carlão. Dizer que a Agro Revenda vai estar junto conosco lá em Dubai. A gente está chegando lá em Dubai daqui a pouquinho para transmitir para vocês e falar um pouquinho da COP28 no oferecimento aí do Grupo Public, da plataforma Agro Revenda, pessoal da Ubifol e também o pessoal da Datagromarketing, todo esse povo junto com a gente lá na cobertura. Marcos, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, sempre à disposição, Carlão. É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês e o Fala Carlão vai ficando por aqui.